Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 6, versículo 22, que fala assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com Arão e seus filhos e diga-lhes que abençoem o povo de Israel do seguinte modo: Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê paz. E Deus disse: Assim, Arão e seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel, e eu os abençoarei. Somente até aqui, do 22 ao 27. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na palavra está sendo bem clara. Arão e os filhos dele foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes perante ao povo de Israel. Vamos fazer uma recapitulação aqui. O que são os sacerdotes? São pessoas escolhidas pelo Senhor para ser intermediadora de Deus para com o povo. Ok? Sabendo disso, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui houve uma ordem de Deus para Moisés, passar para Arão. Que todas as pessoas que Arão dissesse, Deus te abençoe e te guarde. Ok? Quando ele lançasse a palavra, pelo fato dele ser um sacerdote e ser um intermediador entre o céu e a terra ali, perante o povo de Deus, a palavra dele tinha peso. Então, a partir do momento que Arão lançasse sobre uma outra pessoa, dizendo Deus o abençoe, era como se estivesse literalmente dizendo Deus está te abençoando. Entende? Qual é a importância disso na nossa vida hoje? Você que é um sacerdote do Senhor, escolhido por Ele, a sua palavra tem poder. Entende? Então, toda vez que a gente diz para alguém que Deus te abençoe e você tem comprometimento com Deus, vida no altar, anda em santidade, tem intimidade com Ele, a palavra que você lança tem poder sobre a vida da outra pessoa. Entende? Então é preciso haver de você um comprometimento e uma fidelidade 100% ao Senhor. Entende? Para Ele poder atuar através da tua vida. Dizer Deus abençoe não é uma mera formalidade, como muitos fazem. A gente precisa entender que toda palavra que sai da nossa boca, ela pode ser bênção ou ela pode ser maldição. É preciso escutar mais e falar menos. Tem muita gente aqui que é cristã, ok? Que tem relacionamento com Deus e tem a língua desenfreada. É preciso você entender que a palavra lançada não volta vazia, seja para o bem ou seja para o mal. Então é preciso ser prudente no falar. É preciso pensar antes de falar, porque a palavra lançada é uma semente. Entende? É preciso vigiar. Porque depois que falou, gente, não adianta pedir desculpa. A palavra lançada é um decreto. É preciso primeiro pensar, apresentar ao Senhor, para depois você falar, se Ele permitir. Ok? Então, voltando aqui, quando você fala, Deus abençoe para alguém, que Deus te guarde, que Deus te proteja, vai com Deus, você está lançando uma palavra, está lançando uma semente. Deus quer te usar de uma forma correta, de uma forma justa. Entende? Então é preciso haver de você uma comunhão maior com Deus. É preciso haver de você uma particularidade sua, um aprofundamento com Ele. É preciso levar
Deus mais a sério. Não tratar Deus na superficialidade. Traga Deus à existência na sua vida. Entende? Porque você é um intermediador de Deus. Todo cristão, ok? Todo cristão deveria ter relacionamento com Deus de uma forma mais aprofundada. Porque somos família. Então precisamos ter uma maior intimidade com Deus, uma disciplina em buscar Ele, em espírito e em verdade, na nossa individualidade. Independente da denominação que você frequente. Vamos recapitular aqui. O que é um cristão? Todo aquele que confessar com a boca que Jesus é seu Salvador e reconhecer Jesus como Filho de Deus verbalizando, ele se torna um cristão. Ok? Não estou falando de religião, estou falando de ser cristão. De ser um discípulo de Jesus e querer ser um seguidor de Cristo. A partir do momento que você faz isso, você se torna um cristão. Então você, independente ou não de ser sacerdote, independente ou não de quem quer que você seja, escolhido ou levantado por Deus, você tem um comprometimento com Deus. Não é uma mera formalidade a oração que você está fazendo. Ele vai exigir de você um comprometimento. Ele vai exigir de você uma entrega maior, uma intimidade maior. Deus não está aqui para nos servir. É ao contrário, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Então não trate Deus como uma mera formalidade, casualidade na sua vida. Porque dessa forma não vai funcionar. Você fez uma oração de reconhecimento, você se arrependeu ali no calor do momento, ok? Porém, você ainda continua com as práticas mundanas, você não vai viver os planos do Senhor. Você não vai viver a promessa e nem vai viver milagre na vida com Ele. Porque você não abre mão de quem você era. Então precisa da sua parte haver um comprometimento maior, uma entrega maior de querer viver os planos dele para a sua vida. Você vai sair da superficialidade e vai entrar no profundo com Deus. Ok? Estou falando isso de um modo geral. Você que foi escolhido por Deus para ser um sacerdote dele, para ser intermediador da palavra, o seu comprometimento precisa ser 100%. Você precisa renunciar às suas vontades, você precisa obedecer a palavra que Deus te manda, as ordens que Ele te dá. Você precisa ter um comprometimento maior com Ele. Entende? Porque você tem responsabilidade. Você tem um peso de Deus maior sobre a sua vida. Então é preciso haver de você uma entrega 100% ao Senhor. Porque tudo que sai da sua boca, você que foi levantado por Deus para ser sacerdote dele, tudo que sai da sua boca é um decreto. É preciso haver responsabilidade e comprometimento com Deus da sua parte. Entende? É um decreto, gente. Na minha vida, eu aprendi a frear a minha língua. Porque eu era aquela pessoa que não levava desaforo para casa. Eu queria resolver ali, a última palavra tinha que ser minha. Deus me transformou. Hoje, eu não me meto mais em conversa que não me diz respeito. Eu não expresso mais minha opinião como eu expressava antes. Entende? Eu freiei porque eu entendi na prática que o que sai da minha boca existe concretização. Porque Deus me mostrou isso na prática. Entende? Então, em mim houve transformação porque eu permiti. Eu agarrei o chamado, obedeci a palavra do Senhor e estou aqui hoje pregando para ti. Então eu sei do comprometimento que eu tenho com o Senhor e eu sei que se eu lançar alguma palavra para vocês que não tem a ver com o que Ele me ensinou ou com o que o Espírito Santo me usa para falar com vocês, eu vou sofrer as consequências. Porque Ele vai cobrar de mim, como Ele sempre cobrou. Entende? Então é preciso haver de você, que foi levantado por Deus para ser um sacerdote, um comprometimento maior da sua parte.
Você não pode tratar Deus como algo banal. Porque além dele cobrar de você, você está lançando semente sobre a vida de outras pessoas. Então não é uma mera casualidade, não é uma mera formalidade. É um comprometimento com Deus. Entende? Então é preciso que você se atentar a esses pequenos detalhes. Que toda palavra que sai da nossa boca existe um peso sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa que está recebendo a palavra. Então, a partir de hoje, quando você dizer que Deus te abençoe, que Deus te guarde, saiba você que a partir do momento que você verbalizar isso, através de você, por você ter falado e você ter sido levantado por Ele, a pessoa será abençoada, a pessoa será guardada, porque você está declarando. Mas do mesmo modo que você pode declarar bênção, você também pode declarar maldição. Então, é preciso haver de você um ponderamento e um pensar antes de dizer. Entende? Continue abençoando. Continue abençoando, sendo semeador da palavra do Senhor. Mas é preciso haver de você uma entrega 100% para Deus. É preciso haver de você um comprometimento maior com o Senhor. Uma preparação maior. Entende? Deus não tem só o que você tem hoje. Deus quer te dar além. Mas para você te dar além, você precisa se comprometer com um pouco que você tem hoje. Seja fiel num pouco e sobre o muito te colocarei. É o que a palavra nos afirma. Então, você sendo fiel no pouco com Deus, no seu comprometimento, na sua entrega, na sua renúncia, entende? A sua vontade de querer buscá-lo, priorizando ao Senhor, abrindo mão de certas coisas para poder estar na presença do Senhor. Isso é ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco que sobre muitos colocarei não é só a respeito de dinheiro, de dízimo, de oferta, não, gente. É a gente ser fiel a Deus com o que a gente tem. O que eu tenho para dar para Deus nesse momento? A minha oração, a minha entrega, a minha renúncia, o meu posicionamento, a minha decisão. Esse é o pouco que eu tenho, então é o pouco que eu vou dar. Porque quando eu me comprometo com o Senhor no pouco que eu tenho, o sobre o muito Ele me colocará. Então, se eu fui fiel no pouco com Deus, mesmo sendo obediente a Ele, mesmo no pouco que eu tenho, eu serei fiel a Deus quando Ele me der o muito. Eu serei obediente ao Senhor quando Ele me der o muito. Entende? Então, seja você um abençoador. Tudo que sair da sua boca são sementes. Que vai encontrar um solo, uma terra, adubada ou não, para poder receber a semente. Mas a terra que vai receber a semente que lançou da sua boca, a palavra que sai daqui, a semente lá, pode ser boa ou não. Então, primeiro começa contigo. Entende? A parte da germinação da semente, a parte do desenvolvimento da semente, quem faz é Deus. Não é você. Você não se comprometa com essa parte. O seu compromisso é lançar semente. Então, toda palavra que sai da sua boca é uma semente. Quando você declara que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, é outra semente. E através da semente que você está lançando, Deus abençoará a vida da pessoa. Entende? Recapitulando rapidamente aqui. Mesmo que seja bênção, independente da bênção, que a palavra qualquer palavra que sair da sua boca é uma semente. Então você pode declarar vida sobre alguém, como você também pode declarar morte sobre alguém. Então comece a ter mais prudência no falar. Pense antes e pare de agir por impulso. Entende? Para não colher as consequências ruins depois. Tá bom? Então, pra gente finalizar, quando você declarar Deus abençoe sobre alguém, você que foi levantado por Deus como sacerdote, a tua palavra tem poder. E a pessoa será abençoada por ele. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.